Oi, oi, amigos do Cadê o Síndico? Espero todo mundo às 13 horas pra gente fazer muito barulho. Hoje nós vamos conversar sobre isolamento acústico versus a justiça. E aí, o seu vizinho tem incomodado muito? Pegue aí. Antônio Castro. Antônio Castro. Isabela Castro. Isabela Castro. Diga, Paulinho! Fala, meu guru! Boa Tudo tarde, beleza, boa tarde, Paulinho? boa tarde também a todo mundo que está aí curtindo a nossa Metrópole FM, também nosso programa Cadê o Síndico? Belinha, boa tarde! Boa tarde, todo mundo também que nos Boa acompanha tarde. aqui. Ligado no programa Cadê o Síndico para todo o Brasil, para a Bahia e todo o Brasil via internet. Aí. Estamos juntos. Esse é um programa que a gente já queria fazer há algum tempo, com um tema importante, que é isolamento acústico. E com um detalhe, um advogado especialista nessa parte, que é o Dr. Valdir Arruda, direto de São Paulo. O homem é professor, tem livro. Vamos falar um pouquinho mais sobre tudo ele, que Belém vai falar aí, mas é um programa interessante. No momento que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo todo, de pandemia, mais gente em casa, mais barulho, e como contornar isso aí? Como resolver essa questão que chega até a via jurídica, né? Que tem que resolver. Então, hoje é um tema importante que nós vamos abordar e espero que vocês ouçam o programa e leve daqui alguma coisa, né? Alguma informação importante. E aí, Belinha, tudo bem? Tudo bem, com certeza, não tem como sair desse programa sem levar algo aí Exatamente. importante, seja para o segmento condominial, para dentro de casa, Isso. para todo mundo que mora, todo mundo que gere condomínios. Afinal de contas, a gente faz o programa para esse público. Exatamente. E já agradecer de antemão, daí de São Paulo, doutor Valdir Arruda. Esperamos que possamos estar com ele aqui em breve no estúdio aqui da Rádio ao vivo, né? Com você, Bela. Verdade, a gente tá precisando de calor humano, né, Castro? Isso. Sentindo falta, faz Sentindo parte. falta também de Débora, que não vem, que Débora, quando vem aqui, tem um astral maravilhoso dela, o esposo também, Marco, né? Isso mesmo. E além do astral de Débora, o conhecimento que ela tem da parte de isolamento acústico é um negócio assim fantástico, né? Ela dá show, dá aula, né? Verdade. Então, Agora, eu acho que você é muito, assim, criterioso e eu acho que você é bem acertado, escolhe os nossos consultores. Sem dúvida, todos os consultores do Cadê o Síndico, a gente sempre aprende alguma coisa. Graças E Débora, a Deus. com certeza, tá aí nos Topics Trends. Débora só soma, né? E ela agora ela tá com a agenda boa, que só anda viajando, né? Alemanha, Estados Unidos. e Só tal. a pandemia pra parar esse casal, né? E eles ainda ficam ali na rede social postando foto no mundo inteiro. Tira foto, Aquela inveja branca, o resto botando do inveja planeta. na gente, só que agora na Itália, né? Só essa pandemia pra parar esse É povo. isso aí, Bela. Bom, mas vamos dar continuidade aqui ao nosso barulho, que vai ser nosso programa hoje. Nesse momento em que nós estamos no maior confinamento, mais dentro de casa, pelo menos a maioria, né, deveria estar. Então, os incômodos, né, com o nosso vizinho podem se tornar ainda mais visíveis, né? Ainda mais quando todos estão em casa. E são os mais variados tipos de barulho, né? Seja do meu vizinho de cima, do meu vizinho de lado, das áreas comuns ou da rua também, né? Então, é uma série de ruídos que acabam prejudicando e muito a rotina, a vida e a produtividade da gente. Então, para falar do assunto, convidamos dois experts, como o Castro já falou. Um deles é a nossa consultora, a Débora Barreto, ela que é arquiteta, especialista em acústica, diretora também da Audium, que é especializada aí em isolamento acústico. E também o nosso convidado aqui, ilustre, a primeira vez aqui na Rádio Metrópole com a gente, o doutor Valdir de Arruda Carneiro, ele que é advogado, especialista em direito processual, do escritório Arruda Miranda Advogados, também é professor, escritor, e entre aí as suas obras, a gente destacou as perturbações sonoras nas edificações urbanas. Então, com certeza tem muito a contribuir pra gente. Já estou com os dois na linha, Paulinho, mas quero chamar você que está do outro lado aí para poder participar aqui com a gente. Mande a sua dúvida, sua pergunta, ou até mesmo a situação que você está vivendo, né? Podemos aqui oferecer, quem sabe, soluções aí, tanto acústicas como jurídicas também, né? Então, participe pelo WhatsApp. Belinha, mandar um abraço para Marcos, o esposo de Débora, que
diretor comercial da Áudio, né? Que também faz parte com a gente aqui. Quando ela vem, traz Marco, porque inclusive É que Marco essa tá na, dupla, né? ele tá na comissão de frente, ele faz as visitas, então ele é o homem dos causos, É né? o homem do comercial. né? É ele que traz aí as maiores demandas aqui, ilustra pra gente vários casos. Bela, também um abraço para o pessoal do Amo Condomínio, para Marília, que está aqui em Salvador, certo? E em São Paulo, em São José dos Campos, a Marcelo Duarte, que é o CEO do Amo Condomínio, e dizer que o Amo Condomínio, a partir dessa edição, é mais um parceiro da revista Cadê o Síndico? Maravilha, Tá? que parceria Tamo boa. junto, Aí eu tamo amo o junto. condomínio, que tá aí pelo Brasil inteiro, já com 34 franquias. Então não é administradora pequena não, e com a série de soluções digitais também para quem mora em condomínio. Mas quero passar o WhatsApp para você que está nos acompanhando para poder mandar sua dúvida, sua questão, 981553258, ou ainda participe conosco pelo Instagram. Fazemos a transmissão ao vivo todo sábado de 1 às 3 da tarde pelo @Cadê o Síndico. Bom, já posso chamar a Débora para poder a gente começar o nosso bate-papo, Paulinho? Bom, então eu quero dar boa tarde à nossa consultora top aí, Débora Barreto, ela que é da Áudio. Seja muito Obrigada, querida. Tá bom estar aqui. Débora é a internacional. Né? Ela conhece a acústica do mundo inteiro. Dá licença. Beli, vamos só ajustar. Eu tô ouvindo 2 vezes a minha voz. Então baixe o volume do seu rádio ou de qualquer coisa que esteja ligada aí à rádio e somente aqui com a gente. Tá me ouvindo melhor? Ainda tá. Não, eu tô ouvindo você muito bem, mas é porque eu tô ouvindo a minha voz 2 vezes. É por causa da transmissão, então é normal você escutar. Se você quiser, você pode colocar um fone de ouvido no seu outro aparelho que está fazendo a transmissão. E isso pode amenizar um pouco mais. Então, vou dar o start aqui para a gente que está na rádio já acompanhando a gente. Ok. Bom, peguei aqui, pesquei, tá? Um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo o seguinte: eles divulgaram aí no ano passado, em outubro mais especificamente, falando o seguinte: mais que um incômodo, o excesso de ruído é um risco para a saúde. Ele contribui, por exemplo, para doenças cardiovasculares. Isso aí quem falou foi a diretora do escritório aí da OMS, Jacabe, o nome dela. Então, eu trouxe isso para poder, esse dado, para poder ilustrar que não é somente incômodo, né? Isso também pode gerar, inclusive, doenças no nosso organismo que a gente nem imagina que é provocada pelo barulho. Então, eu queria saber quais são os impactos do ruído na nossa saúde, Débora. Pois é, são muitos, e o grande perigo da poluição sonora, da exposição aos ruídos, que às vezes não são nem tão intensos, mas eles são constantes, é o fato da gente não se proteger. A gente acha que está acostumado, que está adaptado, mas na prática não é isso que acontece. O nosso sistema nervoso ele nunca se acostuma ao ruído. Então, problemas como estresse, ansiedade, depressão, as doenças do século estão associadas à exposição do ruído. Claro que os efeitos são cumulativos, não é de um dia para o outro, isso vai se acumulando. Por isso que é o grande perigo, né? A gente não percebe de imediato que está sendo atingido e aí não se protege. Mas muitas questões relacionadas a problemas cardíacos, porque a gente acelera o batimento cardíaco, dilata a pupila diante do ruído, sem a gente perceber. O nosso organismo, nosso instinto animal, ele se protege do ruído, porque ele entende o ruído como uma agressão. Então a gente, de alguma forma, se gasta energia. Inclusive, nosso sistema imunológico ele cai. A gente fica mais susceptível a contrair, a ter qualquer problema, qualquer contato com vírus e bactéria, porque a gente fica mais fraco. Então, problemas cardíacos, problemas gástricos, problemas digestivos estão relacionados à exposição do ruído. Só que, Isabela e Castro, grande abraço para vocês. Estou com saudade de vocês, de estar aí com vocês. É isso aí, breve. Estamos juntos, estaremos juntos. Em breve. Só que homem reage diferente de mulher.
criança reage diferente de um adulto. Então, ou seja, é diferente, depende muito do que a gente está fazendo naquele momento. Então, não tem uma fórmula, uma receita. Se você ficar exposto ao ruído, você, Isabela, vai... O que existe são indícios comprovados cientificamente diante do reflexo do nosso organismo diante da exposição do ruído. Isso sim, é o grande Com perigo. certeza. Ainda mais quem é hipersensível, você é hipersensível, Castro? Muito, Qualquer muito. ruído lhe incomoda, lhe acorda? Incomoda. Mas eu durmo. Eu acordo e durmo de novo. Aí é bom demais. Mas tem uma questão. O ouvido, ele não fecha como o olho. Então, às vezes, a gente acha, a gente está dormindo, mas não estamos alcançando o estágio profundo de sono que o nosso organismo precisa para se recuperar. Então, às vezes, por isso que é comum você dormir 8, 9 horas. Poxa, ainda acordei com sono, ainda estou acordando cansado. Porque foram 8 horas de sono que foi intermitente. É melhor 6, 7 horas de sono profundo do que 10 horas de sono intermitente. Então, cuidado não com chegou aí de ao qualquer ápice do jeito. sono, A gente né? acha que dorme, mas o sono é superficial. Verdade. Paulinho que quer falar aqui, que ele sabe bem como é isso. Pois é. É a mesma coisa, eu desligo, o outro diz também pra mim, não, eu tô assistindo, como você tá assistindo? Mas enfim, né, cada um com seus hábitos, né? Bom, mas eu quero chamar também aqui para o nosso bate-papo agora o doutor Valdir de Arruda Carneiro, ele que aí, só para comentar aqui, já teve um comentário aqui no Instagram, da Sabrina Gonzaga, que ela disse que o doutor Valdir Arruda é uma sumidade no assunto. Então, não convidamos ninguém melhor, né, do que a sumidade no assunto. Isabela, e agradecer a Débora e doutor Valdir de antemão o livro, né? O presente pelo livro, que eu vou ler o livro e vou divulgar. Então, vocês precisam conhecer esse livro, hein? Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. É um livro dele que eu vou ler e eu vou indicar para síndicos, administradores, condôminos, para ler esse livro, que é fantástico. O livro é excelente. É excelente. Pronto. Agora aumenta só um pouquinho para mim aqui, Paulinho. Pronto, então eu quero chamar o doutor Valdir na linha, que já está na linha com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Valdir. Olá, tudo bem, Isabela? Tudo bem. Tudo beleza? Graças a Deus. Já escutou aí que o senhor é uma sumidade no assunto? Só se for isso, né? É o doutor do barulho, né? Dos amigos. Bom, quero já perguntar aí, cara, eu já apresentei, já fiz as devidas apresentações aqui do doutor Valdir, ele que é muito experiente no assunto, sabe de barulho sendo judicializado aí com razão e sem razão. Então eu queria já saber quais são os principais problemas aí de barulho que chegam ao judiciário. Olha, Isabela, antes de mais nada, boa tarde a todos, boa tarde espectadores, ao Castro, querido, a minha querida amiga Débora. Ela, assim, uma sumidade no assunto de arquitetura de acústica, entende tudo, né? Sabe transformar aeroporto em área silenciosa. Imagina só, verdade. Mas olha só, a pergunta que você me endereça, ela é... Deixa eu só baixar um pouquinho o Instagram aqui, que está fazendo um pouco de eco. Pronto, pode baixar todo. Né? Deixa eu ver se eu consigo de uma vez silenciar. Opa, um instantinho só, mas vamos lá. Um aspecto importante que eu acho bom a gente silenciar... eu não estou conseguindo, esse negócio aqui está atrapalhado um pouquinho. Peraí. Deixa eu mais uma vez zerar de uma vez. Agora, pronto, está retornando no próprio fone aqui. Bom, eu acho que agora dá para falar. Um ponto que a Débora salientou aí, que eu acho bom a gente enfatizar, é o caráter subreptício, sorrateiro do barulho, né? A gente muitas vezes tem a impressão de que dorme bem, como o Castro falou, olha, eu durmo lá e depois acordo e tal, não percebo muito bem o barulho, mas na verdade o organismo percebe, o organismo se ressente desse problema, né? E a prova disso é o fato de que não há um aprofundamento, isso é demonstrado cientificamente por estudos como, por exemplo, o do Dr. Fernando Pimentel de Souza,
que é neurofisiologista da Universidade Federal de Minas Gerais, que fez uma série de estudos interessantes quanto a ruído nos períodos de descanso. Então, quando você... Não sei se você se lembra daquela característica dos ciclos do sono. A gente, durante a noite, o adulto, tem mais ou menos 4 ou 5 ciclos de 1h30 de sono, né? No Sim. qual a gente vai desde a vigília até o sono profundo, que é o sono delta, onde ocorre aquele movimento rápido dos olhos, a pessoa sonha, etc., né? O que acontece é que esses níveis de frequência cerebral mais profundo, a pessoa se recupera, né? Restaura suas energias, intoxica o organismo, etc., e consegue se recuperar e restaurar e ficar pronto para o próximo dia. Se você não consegue aprofundar, não consegue fazer o ciclo completo, você acaba não se restaurando, né? E aí você tem um prejuízo para o organismo, para o sistema neurológico e tudo mais. E a grande contribuição do Dr. Fernando é ter descoberto, ou pelo menos ter repetido a experiência e constatado, que pequenas intensidades, variações de intensidades em caráter impulsivo, né, são capazes de tirar você do limite, do nível profundo de ruído, de sono, para um nível mais superficial. Então, o que acontece? Você está num sono delta, de repente com 32 ou 34 decibéis em caráter impulsivo, que isso a doutora Débora está aí para nos confirmar que é praticamente nada, não é? Você sai do nível profundo e entra no nível profundo ainda mais superficializado. Essa superficialização do sono é muito perigosa, porque o organismo vai tentar atingir novamente o sono profundo, não consegue por conta do ruído, e passa a noite inteira assim num sono mais superficializado, não restaurador, né? E aí sim estabelece um grande Vou prejuízo. fazendo uma brincadeira rápida, as mães que o falem, né? As mães de recém-nascidos, né? O quanto a gente fica prejudicada, né, nesse período em que a gente não consegue tirar aquele sono restaurador. Exatamente. Então, por isso, muitas vezes a mãe fica ali estressada, enfim, nessa fase, muito pela falta do sono. Não necessariamente por causa do barulho, né? Mas só para exemplificar aí essa falta de qualidade, né? É exatamente a mesma coisa. E olha só, a gente não precisa frequentar as aulas de neurofisiologia do Dr. Fernando Pimentel para ter essa noção. Basta a gente comparar as ocasiões que a gente dorme numa cidade e com 8 ou 9 horas de sono, a gente se sente ainda cansado quando acorda, não é? E em comparação, você está dormindo num sítio, numa praia, num lugar silencioso, com 5 ou 6 horas, você já acorda bem disposto, né? E pronto para desfrutar o seu dia, né? Então, isso daí é fácil constatação. Agora, o que acontece, na verdade, é que o prejuízo é enorme, né? Então, a pessoa que não dorme bem, ela tem reflexos mais baixos, tem características orgânicas muito alteradas. Para vocês terem uma ideia, há um estudo recente aí que foi feito, eu acho, na Inglaterra, e esse estudo constatou, que havia uma relação entre a circunferência abdominal e a moradia em áreas ruidosas. O estudo foi feito perto de aeroportos, né? E nessa ocasião, se constatou que as pessoas engordavam mais quando moravam perto de áreas ruidosas. E por conta de descarga hormonal, né? Você tem descarga de adrenalina, cortisol durante a noite, que não é próprio desse período. Então, são hormônios que te despertam, etc. E você acaba tendo reações orgânicas e de maneira a não facilitar ou não melhorar. Então, é facilmente justificável aí o meu vizinho ficar incomodado, obviamente, com o meu possível barulho, né? Que eu tô emitindo, ele não consegue dormir direito, então os níveis dele aí hormonais, né, vão lá para baixo e o mau humor com certeza vai ser certo, né? Desculpe, você pode me repetir? Eu tô dizendo, o nosso vizinho, então, completamente aceitável, se eu não deixo ele dormir tranquilamente. Se eu estou fazendo muito barulho para ele, com certeza eu vou ter problemas aí, o mau humor dele com certeza vai imperar, né? E acaba dando esses problemas de acabar judicializando um problema que é do barulho, que às vezes é até resolvido amigavelmente, né? Sim, não há dúvida. Essa relação vicinal sempre causa muito problema. A proximidade, né, causa essa interferência. Então a gente acaba tendo uma excessiva
contiguidade dos imóveis, e isso faz com que atividades, às vezes, normais prejudiquem de modo anormal o meu vizinho, né? Causando uma emissão e uma emissão na parte dele, de modo muito gravoso, né? E causa reações, às vezes, enormes, né? Nós temos desde pequenas reclamações, que às vezes causam uma solução, até homicídios, né? Então, é uma coisa muito grave. E uma coisa que você já tinha ressaltado, a Organização Mundial de Saúde, que é claro que hoje, nesse momento, não está gozando da sua maior credibilidade, né? Nesse ponto, eu acho que ela acerta bastante na classificação como uma forma gravíssima de poluição, né? E isso parece que passa despercebido para as pessoas que acabam considerando o problema do barulho como um problema de mero conforto, né? Como a Débora bem salientou, isso não é um problema de conforto, não é um problema de luxo, nada disso. É um problema de saúde pública, se não de segurança pública. Sim, verdade, verdade. E a gente fica naquela coisa, não, vamos ser mais tolerante, mas realmente existem determinados incômodos que fica difícil até manter ali a tolerância com o vizinho. Bom, eu queria retomar com Débora novamente. Está me escutando bem, Débora? Pronto. Vou chegar mais perto aqui. Então, assim, depois da nossa conversa aqui com o Dr. Valdir, eu acho que a gente pode ter um ideal, talvez, aí, um nível ideal de isolamento acústico nas residências, justamente pelos pequenos incômodos não acabarem incomodando, sendo até redundante, né? Não acabe gerando conflitos, brigas que vão das pequenas reclamações, como ele falou, ou até mesmo homicídio, né? Olha que coisa grave. O nível ideal, e eu achei muito pertinente essa pergunta, porque o ideal depende de cada pessoa, depende da acessibilidade de cada um. Eu vou deixar para Valdir responder os níveis ideais diante da legislação, que são outros 500. Mas o nível ideal em termos de saúde, o quarto, ele deveria ter 35 decibéis, por exemplo, no momento que a gente dorme. Mas é permitido um pouco mais do que isso. Já tem pessoas que com 35 não conseguem dormir. Então, tem pessoas que eu realmente recomendo que não morem em edificações que tem pessoas, né? Plurifamílias habitando. Até dentro de casa mesmo. Tem gente que tem que morar em chácara, casa separada. Não, mas até dentro de casa, por exemplo. Eu vou tirar o exemplo da minha vida. Eu e meu marido, para ele é uma concepção de volume, para mim é outra concepção de conforto. Então... Mas paredes, eu acho o nível ideal de isolamento a partir de 50, 55 decibéis, tá? A partir da norma de desempenho, permitir que isole 45 e tal, você ainda ouve se a pessoa falar um nível mais elevado. Então, o nível ideal de isolamento, de fachada, depende se a rua é ruidosa, se é uma rua mais tranquila. Tem fachadas que pode isolar 25 decibéis a fachada e você tem um excelente conforto. Já se você está ali próximo a Bonocô, Avenida Paralela, a fachada já teria que isolar uns 35. Então, depende muito do ruído que você quer isolar. O isolamento necessário é em função de duas questões. Qual o nível de conforto que eu quero dentro e qual o nível de ruído que eu quero isolar. Aí eu vou ter o ideal para atingir a minha necessidade. A gente, quando faz visita técnica, orientação técnica, a gente busca captar muito essa necessidade, entender realmente o nível de sensibilidade para que a gente possa calcular o isolamento ideal para aquela pessoa naquela situação. Então, assim, é bem específico, porque tem gente que tem um isolamento de 45, de 50 e acha que está no paraíso. E tem outros que ainda não conseguem dormir. Então, por isso que eu estou falando do ideal, levando em consideração o aspecto humano, e eu quero que Valdir fale do ideal, levando em consideração o aspecto jurídico, que são coisas diferentes. Vamos falar assim. Já vou deixar aqui a pergunta já no gatilho para a gente poder retomar no segundo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo agora. E Débora, vai pensando também, nesse momento de pandemia, quais são os tipos de ruído que mais tem incomodado, porque nós tínhamos um padrão, mas com a pandemia aumentou. Quais foram esses que aumentaram, né? A gente fala depois ou agora? A gente fala depois. Tá, então, vocês que estão aqui com a gente na rádio,